Audiolivro O Manto Sagrado, inspirado por Joana de Ângeles, canalizado por Rosângela Scher. Capítulo 13. A composição do manto sagrado. Pensamentos repetitivos no manto sagrado. Os pensamentos do ser humano encarnado no planeta Terra são produzidos a partir da sua mente inferior. Seu contato com as experiências do mundo externo e a maturidade do seu sistema nervoso e cérebro se desenvolvem em um equilíbrio entre a mente interna e as vivências produzidas em seu mundo de contato. O equilíbrio entre os dois meios torna possível o desenvolvimento de sua inteligência. Através do seu entendimento sobre si e sobre seu mundo, o ser humano aprende a pensar, se comportar e a realizar seus desejos. A inteligência se expande na medida das oportunidades de aprendizagem desde a infância até a maturidade do ser humano. A mente inferior possui um conjunto de ferramentas especializadas para facilitar a compreensão do mundo físico. Existe um mecanismo natural instalado na mente inferior que grava todas as vivências do ser humano a fim de lhe proporcionar acesso à sua biblioteca de ensinamentos adquiridos. Seu objetivo é servir de base de conhecimento para as aprendizagens subsequentes. O coordenador e gerente da mente inferior é o ego, também conhecido como a mente do ego, que foi introduzido no corpo mental inferior para fiscalizar a passagem das comunicações dos níveis superiores para os níveis inferiores do ser humano encarnado. Sua função é bloquear o acesso às informações sobre a divindade do ser humano. Nesse aspecto, a mente inferior, o ego, facilita o desenvolvimento da inteligência desde que se refira ao entendimento da vida física. Caso sejam questionados outros aspectos que a mente do ego não controle, imediatamente ela ativa seus mecanismos de controle, dúvida, culpa, medo e principalmente confusão mental. O ser humano envolvido nessas energias dissonantes evita pensar além do que é permitido pela família, sociedade e religião para sentir um certo alívio. Porém, a energia dos planos superiores de luz, isto é, sua própria energia, a presença divina Eu Sou, continua a enviar sinais para que ele recupere a sua liberdade perdida. Diante das adversidades e sofrimentos da vida física, o ser humano começa secretamente a questionar sobre o objetivo da sua vida, como sair dos sofrimentos e das doenças, quem pode lhe ajudar e quem é o culpado por seu sofrimento. Nesse ponto da vida, existem dois caminhos a seguir. Um deles é viver no ódio, na vingança e no ressentimento, culpando os outros sem olhar para si mesmo. Nesse caso, o mecanismo de controle mais eficaz é o pensamento repetitivo que a mente do ego utiliza para impedir o ser humano de pensar e sentir a verdade. Os pensamentos repetitivos são filmes criados por ela para distrair e aprisionar, para que o ser humano acredite que está correto naquilo que está pensando e na explicação que a mente do ego lhe dá, ao culpar o outro pelo conflito. O ser humano se acalma ao pensar que o erro foi de outra pessoa e que ele é uma vítima. Dessa forma, pode se acomodar e não tomar nenhuma atitude de reparação. Cada vez que lembrar do fato, o pensamento repetitivo é acionado automaticamente, impedindo que o ser humano compreenda que participou do relacionamento e tem uma parcela de responsabilidade quanto aos fatos. A visão da mente inferior é sempre restritiva e condicionada a uma parte da verdade, porque coloca o ser humano analisando o fato fora de si, culpando os outros, o destino e o mundo. O outro caminho é identificar os pensamentos repetitivos e descartá-los, colocando-se no centro do conflito. Ao analisar seu próprio comportamento, seus pensamentos, emoções e sentimentos,
inicia-se o processo de autoconhecimento. O retorno para dentro do seu próprio coração é um passo importante para compreender as causas dos conflitos e traumas internos e liberar as amarras aprisionantes. O alívio para os sofrimentos está dentro do coração, porque ele é incorruptível e selado pela divindade sagrada. Assim como a fênix ressurge das cinzas de sua própria transformação pelo fogo, o ser humano encarnado deve ressurgir da prisão da mente do ego e aceitar a verdade que surge de sua própria origem divina. Continue tecendo o seu próprio manto sagrado. Aguarde o próximo ensinamento.